paz do Senhor Jesus Cristo. Se você trouxe Bíblia aí, abre rapidinho a sua Bíblia, em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim, a minha tradução acho que vai estar diferente, mais ou menos, isso aí, é igual, mas vamos lá. Josué disse ao povo, santifiquem-se, ou em outras traduções, purifiquem-se, ou em outras traduções, preparem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Naquela tradução ali, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serviu muito para aquele povo. O povo precisava ouvir Deus falando através ali, falando por Josué ali, Deus falando para ele, que a terra que Deus tinha prometido, iria se concretizar isso. Só que essa palavra também, ela é atemporal, ela não perde a validade. Ela serve também para os dias de hoje. Então o mesmo Deus que disse a Josué, amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês, Ele também já está dizendo logo de cara nesta noite, amanhã, no tempo de Deus, aquilo que Ele tem preparado para você, Ele também vai fazer na sua vida, vai fazer no meio de vocês, na vida de vocês, na família de vocês. Quando olho para esse texto, eu vejo Josué, um homem que aceitou o propósito de Deus e os projetos de Deus. Ele ouve uma palavra de Deus em Josué capítulo 1, ele acredita no que Deus está falando, ele ouve o que Deus está falando e ele compreende claramente. A mente dele é iluminada e ele entende o que Deus está falando claramente, compreende. E aí eu quero deixar aqui, ratificar isso aqui, que o eu sou que chamou Moisés, lá atrás, é o mesmo eu sou que também chamou Josué. Felipe, na semana passada foi falado que o eu sou é aquele que é suficiente, eu sou suficiente, foi o que o pastor Marcelo pregou aqui. Mas Felipe, então também quem eu sou? Ele é muita coisa. Mas também quem é o eu sou? Eu sou aquilo que você queira que eu seja na sua vida também. Se eu preciso de um conselho, eu sou o conselheiro. Se eu preciso de uma maravilha acontecendo na minha vida, eu sou o Deus de maravilhas. Felipe, o meu pai, minha mãe me abandonou. Eu tenho um histórico familiar, eu fui abandonado, esqueceram de mim. Ele também é um pai também de amor, porque Isaías vai dizer que ainda que se tua mãe te abandonasse, qualquer pessoa te abandonasse, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. O teu nome está gravado na palma das minhas mãos. E há uma cristologia aqui, tá? Deus não pegou uma caneta e escreveu o teu nome na tinta, não. A cristologia aqui é o seguinte, Isaías está profetizando o seguinte, que ele está profetizando a cruz lá na frente. É por isso que o teu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus, porque os cravos que pregaram ali as mãos de Jesus, ele não esquece de você, do sacrifício da cruz. É por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? Se eu preciso de cura, eu sou o Jeová Rafá. Se eu preciso, Felipe, eu estou sendo injustiçado na minha empresa, na minha família, em ministério, não sei. Eu sou o Jeová Tsequenu Yavé, o Deus que é a justiça. Felipe, estou enfrentando uma guerra terrível. Ele também, o eu sou também vai dizer, eu sou o Jeová Nissi. Ou seja, eu sou o Deus que em meio à sua guerra, eu sou a tua bandeira, a bandeira de vitória. E eu finco a bandeira de vitória em meio às tuas guerras. Só que existe uma grande diferença entre ouvir a palavra de Deus e compreender. Existe um abismo aí, entre ouvir e compreender. Jesus vai falar que a palavra de Deus é uma semente. Irmãos, atenção nisso. Toda vez que Jesus falar alguma coisa sobre semente, eu tenho que levantar minha antena espiritual e me firmar e prestar bastante atenção no que Jesus está falando. Ele uma vez falou que o reino de Deus é como uma semente, ou seja, não vem com uma aparência exterior, ela provoca algo de dentro para fora. Muitas vezes o reino de Deus não vai ser visto na sua vida, lá no meio da sua família. Talvez alguém se levante e fale assim, mas crente desse jeito? Mas está acontecendo já alguma coisa dentro de você, porque o reino de Deus não está com aparência exterior, e sim o que está acontecendo no seu interior. Jesus também vai falar que a fé, ele compara a fé também como uma semente. Ele disse, olha, se a tua fé for como uma semente de mostarda, você vai falar para aquele monte assim, ó, ergue-te daqui
e lança-te a colar. Foi o que Jesus falou. Só que, irmãos, o que Jesus está falando aqui é muito mais grandioso do que nós estamos pensando. Porque nós olhamos para essa mensagem, a minha fé tem que ser como uma semente de mostarda, então minha fé tem que ser pequenininha. Não. Jesus está falando algo muito mais forte do que isso. Porque toda semente, quando ela cai em solo, em terra fértil, ela vai germinar e o que vai acontecer? As raízes começam a se estabelecer. As raízes começam a se aprofundar. Quando ele está falando que a tua fé tem que ser uma fé como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, não é que a tua fé tem que ser pequenininha. Ele está falando que a tua fé não pode olhar para os obstáculos e para as coisas que vão acontecer nessa jornada da fé. Você não vai ver raiz de árvore negociar com um obstáculo debaixo do solo. Você já viu a raiz conversando? A raiz não conversa, tá, irmão? Só estou fazendo aqui uma conjectura. A raiz conversando, por exemplo, com uma rocha que está bem na frente. Olha, eu preciso tanto crescer para baixo, por favor, me dá licença que eu preciso passar. Não, ela não negocia com o obstáculo, ela se enrosca no que está acontecendo ali, no que tiver na frente, e ela continua crescendo para baixo. Jesus está falando que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda, uma fé que não desiste, uma fé que não para de crescer, uma fé que vai avançando mesmo em meio aos obstáculos da vida. Quem está entendendo, irmãos? Jesus vai falar que o coração do homem é como se fosse terras. Olha isso. É terra. E ele vai falar que a palavra dele é uma semente. E toda vez que a palavra dele é lançada, a expectativa é que algo aconteça. Só que Jesus vai falar em Mateus capítulo 13 o seguinte, que os corações dos homens são essa terra. Aí ele fala que algumas sementes, ou seja, alguma vez que a palavra foi ministrada, caiu no meio do caminho. Veio os pássaros e roubou aquela semente. Quem são os pássaros? Os roubadores de mensagem. Deus está dando direção para a vida daquela pessoa, o que ela tem que fazer a partir daquele momento que ela está ouvindo aquela mensagem. O roubador de mensagem, que é o inimigo, vem e tira a mensagem do coração daquela pessoa. Por isso que Jesus fala que essa terra, a semente, se perde. Jesus vai falar também que existe corações, foi Jesus que falou, que também os seus corações estão como terra, como um espinho. A semente, ela cai no meio dos espinhos. É aquele momento em que a pessoa ouve a mensagem e ela fala assim: é isso que eu vou fazer. Essa mensagem aqueceu o meu coração. Eu vou sair daqui, eu vou viver o que está sendo falado lá. Mas quando passa do portão para fora, Jesus fala que as coisas da vida, os afazeres da vida, riquezas da vida, sufocam, propostas da vida, sufocam aquela semente e ela não consegue ter crescimento, nem para baixo, quem dirá para cima. É aquele momento onde a pessoa sai da igreja aqui agora, e alguma coisa acontece ali no pátio da igreja ali, já recebe uma proposta pelo celular de algo indevido a ser feito. Ela ouviu uma semente, porque Jesus está falando de semente, não está falando de sementinha, ele está falando de algo grandioso, ele está falando da raiz, aquilo que vai me fazer ser firmado, e aí a pessoa já esquece, porque o pecado vem sempre disfarçado daquilo que eu mais amo. Aí Jesus vai falar que também, quando a palavra é lançada, também essa palavra pode cair no meio das pedras. E ela, por um momento, tem até um pouquinho de terra naquele momento. E por um momento, ela pode até mesmo criar algumas raízes. Só que a raiz, ela não tem profundidade, ela morre. Aí você vai ver assim: Felipe, qual a importância então da raiz? É por isso que João, a testemunha ocular que está sendo pregada aqui no domingo, vai escrever no Apocalipse algo muito importante. Ele vai comparar Jesus como a raiz de Davi. Por que ele é a raiz de Davi? Porque a raiz é que puxa todo o nutriente, passa para o caule, para aquela árvore poder dar frutos. A raiz é a parte principal da árvore, porque a raiz, ela não está em evidência, mas isso não significa que ela não está crescendo. Às vezes não vamos estar em evidência, mas não significa que não estamos crescendo. A proposta de Deus é que nós venhamos crescer, que nós venhamos avançar, amadurecer. Já ouvi muitas pessoas falar: mas eu me feri em ministério, mas eu me feri na família, mas eu me feri lá no meu trabalho. Felipe, eu estou ferido. Mas Deus está dizendo que as feridas que acontecem na nossa caminhada, na jornada da fé, é nada mais, nada menos para provocar experiência na minha vida. A experiência vai provocar, sabe o que? A esperança.
E a esperança vai provocar, sabe o quê? O amor de Deus derramado em nós através de Jesus Cristo. A esperança não vai se perder. Quando Josué ouve essa mensagem, que Deus era com ele, ele coloca essa mensagem dentro do coração dele. Ele coloca essa mensagem e ele acredita no que Deus está chamando ele para fazer. O eu sou chamou Moisés, o eu sou também está me chamando. Só que acreditar no projeto de Deus, acreditar no que Deus quer fazer através da minha vida, acreditar no que Deus está gerando dentro de mim, vai demandar muita coisa. Vai demandar sacrifício, eu ter que abrir mão de algo que eu gosto muito, vai demandar alguma amizade que eu vou ter que abrir mão, vai demandar eu abrir mão da vida dupla, tá traindo a esposa, tá traindo o esposo. Por quê? Deixar Deus gerar algo dentro de mim vai demandar, sabe o quê? Sair da zona de conforto. Deixar Deus gerar dentro de mim, enraizar dentro de mim o projeto dele, vai demandar muitas coisas. Por isso que o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que está acostumado a ver milagres acontecer, que está acostumado a impossíveis, ele vê impossíveis se tornar possíveis, realidades, ele vai falar para Maria assim, ó, porque para Deus nada é? Pouco barulho para muita gente, porque para Deus nada é? Porque o arcanjo Gabriel está acostumado, desde o Antigo Testamento, a ver milagres acontecer. Lembra quando aqueles 3 homens foram visitar Abraão na tenda dele? O anjo Gabriel também estava lá, que é um anjo mensageiro. Lembra quando Zacarias, que não podia ter filho, estava lá no templo adorando a Deus? O anjo Gabriel apareceu para ele. O anjo Gabriel está vendo milagres acontecer o tempo todo. É por isso que ele vai falar para Maria, mas ele vai apresentar um projeto para Maria. Olha, Maria, de você vai nascer um menino, que o reino desse menino vai ser eterno. Tu és bendita entre as mulheres. Irmãos, eu quero dar um abraço muito forte na irmã Maria, quando um dia chegar lá na eternidade. Sabe por quê? Porque ela aceitou a proposta de Deus. O anjo falou para ela assim, o anjo dá toda a proposta para ela, olha, vai acontecer isso, o reino dele vai ser para sempre, e o nome dele também já tem até nome, veio do céu esse nome, o nome dele vai ser Jesus. E aí o anjo Gabriel, o arcanjo, vai falar algo maravilhoso. Ele vai falar o seguinte assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Repara que o anjo Gabriel não disse assim, ó, desceu sobre você o Espírito Santo. Repara minuciosamente o que eu estou falando. Ele apresenta a proposta do reino de Deus, ele apresenta a Fábio algo que Deus queria gerar através da vida dela, mas ele não fala, ó, desceu sobre você o Espírito Santo. Ele vai dizer, descerá sobre você o Espírito Santo. Por quê? Porque Maria pode falar não para aquilo que Deus quer gerar. Maria pode falar não para o propósito. Maria pode falar não para o plano. Maria pode falar não para os sonhos de Deus aqui na terra. Ela pode falar não. É por isso que ele vai falar assim, ó, descerá. Caso você aceite o projeto de Deus, caso você queira que algo seja gerado dentro de você e que Deus venha te usar nesse tempo para algo que você quer que o eu sou te use, você tem que permitir isso. É por isso que ela vai estufar o peito e vai dizer que se cumpre em mim a palavra de Deus, que se cumpre em mim o que Deus está falando. Irmãos, Deus, várias vezes no Antigo Testamento, ele sempre apresentou as maiores propostas nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. Deus me apresentou um propósito quando eu estava drogado, trabalhando na rua. Eu estava muito drogado e de repente passou um homem e falou assim, ô jovem, esses não são os sonhos de Deus para a tua vida. Sabe aquela pancada que tu toma espiritual assim, que você acorda? A tua mente clareia. Ele falou assim, jovem, os sonhos de Deus para a tua vida não é esse. Ou seja, Deus está apresentando um propósito. O que eu entendi naquele dia? Deus tem um propósito a apresentar, Deus tem algo a ser gerado dentro de mim, mas eu tenho que aceitar esse propósito. E daquele dia em diante eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. Quando Deus apresenta um propósito, um projeto para o profeta Isaías, antes de ser profeta, tinha acabado de morrer o rei Uzias, o presidente mais amado da época, um presidente que todos amavam. É nesse momento que Deus aparece e chama ele para o ministério profético. No momento mais difícil, Deus apresenta algo que Deus queria gerar e queria usar Isaías naquele momento. No momento mais difícil de Jeremias, quando Deus apresenta um projeto para ele, olha, você vai ser profeta das nações. Ele vai dar desculpa, não, eu sou um menino, eu sou uma criança, eu não sei falar. Sabe o que Jeremias está falando? Não é que ele não sabia falar, é que tinha pessoas melhores do que ele para falar. Ele não tinha muita eloquência para falar, tinha pessoas que poderiam falar por Deus. Eu não quero ser usado, mas ele se colocou na disposição e disse que se cumpre em mim também um projeto de Deus. Quando Deus vai chamar Josué,
ele está enfrentando o momento mais difícil da vida dele, aonde o maior líder de todos os tempos morreu, que é Moisés. Irmãos, ele estava num estado de depressão. Ele já estava entrando num estado de depressão. Mas Deus, no capítulo 1, vai falar algo interessante para Josué. E esse mesmo Deus, o Eu Sou, está aqui nesta noite. Ele também vai falar, vai comunicar o teu coração. Olha o que Deus vai falar para ele, em Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés é morto. Agora você e este povo se preparem, olha isso, para entrar na terra que prometi a vocês. Versículo 5 do capítulo 1. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés. Eu nunca te abandonarei. O Eu Sou do Antigo Testamento agora está encarnado na terra. E Jesus, em Mateus capítulo 26, também vai dizer a mesma coisa. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha isso, olha o que Deus fala para ele. E Deus dá uma ordem para ele. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Olha a ordem de Deus para ele. Fábio, lembra da minha ordem? Deus falando para ele. Seja forte e corajoso. Deus está falando para os homens também aqui desta igreja. Seja forte e corajoso. Deus está falando para as mulheres também aqui desta igreja. Seja forte e seja corajosa. Seja forte, Josué, porque o que vai acontecer é algo extraordinário. Seja corajoso. Ser corajoso, irmãos, nem sempre. Porque a verdadeira coragem é quando você tem força para continuar. A verdadeira coragem é quando você não tem mais força para continuar e você não desiste de continuar e você continua caminhando. Não posso correr na presença de Deus, mas então eu vou andando na presença de Deus. Não consigo andar na presença de Deus, aí então eu vou fazer uma coisa, eu vou engateando na presença de Deus. Não consigo engatear, eu vou rolando, mas eu não posso parar nesse tempo. Eu não vou parar nesse tempo, porque é importante ficar de pé. É importante ficar de pé. Permanecer é o segredo. Aí eu vejo na vida de Josué, Deus falando isso para ele. E aí depois eu vejo 3 aplicações da vida de Josué que eu amo muito. Josué, antes de ser o líder de Israel, antes de estar em evidência, antes de estar com o microfone na mão, antes de ser líder de qualquer outra coisa, ele era um servidor de Moisés. Um servidor do grande Eu Sou, mas através da vida de Moisés. E ele, quando era um servidor, recebeu uma ordem bem pequena, né, pastor Nunes? E ele obedeceu às ordens bem pequenas. Quando ele era um espia, ele com mais 11 foram espiar a terra que Deus já tinha prometido. Ele foi espiar. Quando eles voltam da terra com a boa notícia, porque Deus é um Deus de boa notícia. Quando eles voltam, porque se Deus falou, ele vai cumprir o que ele falou. Quando eles voltam de lá, 10 homens se levantaram, 10 líderes de Israel falaram assim: olha, realmente o que Deus tinha falado é verdade. É verdade, a terra mana leite e mel, só que só tem um problema, é terra de gigante. Não dá para entrar naquela terra. Não tem como entrar naquela terra, irmãos. Josué e Caleb, irmão. Josué pega suas vestes, rasga suas vestes numa intenção de indignação pelo que o povo falou, pelo que as vozes falaram. Ele rasga as vestes, é como se ele estivesse subindo, assim digo de mim mesmo, numa pedra, num patamar. Ele, Caleb, falando assim: irmãos israelitas, tudo que Deus falou é verdade, a terra está lá. Eu sei que a terra é de gigante, entenda, irmãos? Antes dele ser um líder, ele, quando era um servidor, ele já queimava no coração do povo, através da palavra de Deus, da semente, ele já queimava no coração do povo aquilo que Deus tinha prometido. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A terra é de gigante, a terra é de gigante, mas se Deus falou que nós vamos entrar, logo então a terra é nossa. Nós vamos conquistar a terra, não importa o que tem lá, mas nós vamos entrar na terra. Aí juntou uma panelinha de pessoas: vamos apedrejar eles. Tipo assim, tá muito empolgadinho com as coisas espirituais. Eu louvo a Deus que Deus trabalha com vaso, não com panela. Ele está muito empolgadinho. Olha, Josué e Caleb muito empolgadinho com coisas espiritual. Olha, vamos apedrejar esses homens. Mas na hora do apedrejamento, Moisés apareceu. Moisés, irmão, tipifica Cristo, irmão. Lembra quando aquela mulher ia ser apedrejada? Jesus interferiu.
Por quê? Só porque ele disse uma palavra para queimar no coração do povo. Em outras palavras, é o seguinte: olha, aquilo que está acontecendo num momento lá na tua casa, se levantou gigante, daqui a pouco esse gigante vai cair. Deus é contigo, Ele não prometeu na palavra dele. Não vem nenhum profeta marchando e disse assim, ó: eis que assim diz o Senhor. Nada contra isso, porque já recebi várias profecias dessa. Mas a palavra, a maior profecia está dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Eu estou com vocês nos dias maus, eu estou com vocês também nos dias que as coisas estiverem tudo bem. Eu estou com vocês. Não desanime, não pare. Aí Josué aprende. Agora ele é líder de Israel. Ele aprende um princípio muito interessante, que é uma frase popular. Ele aprende que quantidade não é qualidade. Porque quando ele vai mandar o espia para espiar a terra de Jericó, ele não manda 12. Hein, Sérgio? Ele não vai mandar 12. Ele mandou, sabe quantos? 2. Porque quantidade não é qualidade. Ele tinha vivido isso. Josué é aquele também, quando Moisés está subindo lá o monte Horebe para pegar os mandamentos de Deus, ordem para ter progresso, né? O povo estava muito assim, então Deus estava colocando limite ao povo. Eu sou, Moisés vai subir, e ele está levando quem junto com ele? Está levando quem tem a visão. Porque andar com pessoas que me aproximam de Deus é o segredo também nessa jornada da fé. Ele está levando, nada contra você que não tem alguém que não está caminhando com Deus ainda, né? O pregador disse que é para abandonar aquela minha amiga, aquele meu amigo. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Mas se aproximar de pessoas que te aproximam de Deus, invito. É a coisa mais linda deste mundo. Ele está subindo um monte para pegar as tábuas de Deus. Quem está subindo com ele? Josué. Quem tem visão? Ó Moisés, eu vou andar com quem não tem visão? Eu vou andar com quem tem visão espiritual. Eu vou andar com os empolgadinhos espirituais mesmo. Moisés vai subir, vai pegar e falar: olha Josué, uma pequena ordem, fica aqui me esperando 40 dias, cadê Moisés, Tiago? E quem ficou lá esperando? Josué. Josué viu Moisés subir, e Moisés está esperando Moisés descer, e Josué está esperando Moisés descer. O povo de Israel viu Moisés subir, mas o povo de Israel está lá embaixo corrompido e não está esperando Moisés descer. Filipe, não entendi, tem uma cristologia aqui. Jesus está aqui nessa história. Moisés tipifica Cristo, que quando ele foi elevado aos céus, ele disse assim, ó, os anjos apareceram e falaram: por que vocês estão olhando para o céu, esperando que de lá venha algo? Calma, esse mesmo que subiu, galileus, também vai voltar e vai buscar vocês. Há uma cristologia aqui. Enquanto o povo de Israel está se corrompendo, querendo um Deus para adorar, querendo tocar em um Deus, querendo apreciar um Deus, fizeram um bezerro de ouro. Josué está esperando Moisés descer. Josué tipifica uma igreja que está esperando Moisés que subiu descer. O povo que se corrompe também tipifica também uma igreja que viu Moisés subir, mas não está esperando. Ou seja, arrebatamento, nem pensa mais no arrebatamento. Arrebatamento para quê? Se eu estou vivendo coisas boas aqui nessa terra, porque o mesmo que subiu vai voltar com alarido de voz de arcanjo e vai voltar para arrebatar a igreja dele. A qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ele vai voltar para levar a igreja dele. De qual geração você faz parte nesta noite? A geração de Josué, que viu Moisés subir, mas está esperando Moisés descer? Ou você faz parte da geração que viu Moisés subir e não está nem aí mais para Moisés, não está nem esperando mais ele descer? Eu aprendo muito com Josué, porque Josué, para passar o microfone para o pastor, porque Josué é aquele que vai aprender em meio às guerras da vida. A Bíblia diz que na batalha contra os amorreus era uma batalha ferrenha. Essa aqui é a batalha épica de todos os tempos. É a batalha que Josué está lutando contra os amorreus. Irmãos, vai dizer alguns especialistas que os amorreus, do cair da tarde para a noite, era especialista, Tiago, em lutar à noite. O povo de Israel, irmãos, seja sincero, né? Lutar de dia é melhor, né? Você está vendo tudo, né? Me convida para ir lá na tua casa um dia comer uma pizza, jogando verde para colher maduro. Me convida para comer uma pizza um dia lá, e aí vai ter um blackout lá, acabou a luz lá. Eu não conheço tua casa, irmãos, ó. Você vai ter que me orientar onde eu tenho que descer. Josué está em terra estranha, ele não conhece a terra. Ele foi lá para guerrear, ele está em terra estranha. Você vai ter que falar assim: Filipe, cuidado, que aí tem uma escada, hein? À tua esquerda tem uma escada. Aí eu vou devagarzinho, estou em terra que eu não conheço. Josué precisava do sol para guerrear. E aí Josué vai lembrar da semente.
Josué vai lembrar do que Deus tinha falado para ele lá no início. Assim como eu fui com Moisés. O eu sou falou para ele lá atrás. Assim, da mesma forma, mesmo jeitinho que eu fui com Moisés, eu também sou contigo. Porque em meio às guerras eu tenho que me lembrar de uma coisa. Eu tenho que me lembrar da minha verdadeira identidade. Em meio às guerras eu tenho que me lembrar quem eu sou em Deus. Em meio às guerras eu tenho que me lembrar que eu sou filha amada, filho amado. Eu tenho que me lembrar que eu sou cidadão do reino dos céus. Eu tenho que me lembrar que eu represento o reino de Deus aqui na terra, embaixador. Eu tenho que me lembrar que Ele me comprou lá na cruz. Eu tenho que me lembrar que eu sou santo. Eu tenho que me lembrar que eu sou sacerdote do Cordeiro. Pessoas em meio às batalhas se esquecem da sua verdadeira identidade. Não se esquecer da sua verdadeira identidade em meio às batalhas, Alex, é o segredo da jornada da fé. Ele está lá batalhando, o sol já está indo, ele está batalhando. Ele fala assim: peraí, calma aí. O Espírito Santo de Deus me fez me lembrar algo aqui. Porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele subia, ele vinha e voltava, não é isso? Ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Por quê? Não tinha casa para morar, não tinha casa para repousar. É por isso que o Espírito Santo, quando Jesus vai ao céu, ele desce e nunca mais voltou. Porque agora ele habita dentro de você. Nós somos a casa agora. E Josué vai se lembrar de algo interessante. O Espírito Santo com certeza soprou: rapaz, lembra quem você é em meio às guerras? Rapaz, lembra quem você é em meio a essa dificuldade que você está vivendo agora? Lembra quem você é, filha, em meio a essa dificuldade agora? Filho, lembra quem você é? Ele se lembra, eu não sei se ele desceu do cavalo, eu não sei se ele largou a espada, eu só sei, irmão, que ele olhou para o céu, ele falou assim: peraí, eu me lembro do que Deus me prometeu. Sabe por quê? Irmãos, eu sei que isso aqui é chato, mas vai valer a pena. Não precisa falar para o irmão para o lado não, mas repete comigo: a promessa é a garantia de que no final tudo vai dar certo. Ele se lembra da promessa que Deus tinha falado para ele: estou contigo, nunca vou te abandonar, eu estou contigo, para onde você for eu estou contigo. Ele se lembra e fala assim: Moisés, não, Moisés deu ordem à natureza e milagre aconteceu. Moisés tocou e o mar abriu. Moisés tocou e a água da rocha saiu. A roupa no deserto nunca envelheceu. O eu sou estava com o Moisés lá atrás e com o povo dele. A sandália nunca desgastou. Moisés orou e mexeu na natureza. Pão desceu do céu, maná. Moisés orou e a carne também desceu do céu. Peraí, o eu sou de Moisés e o eu sou está comigo. Ele também está comigo, eu vou fazer isso também. Irmãos, ele olha para o céu, se lembra de quem ele é em Deus e ele fala: sol, olha isso, hein? Sol, fica em Gibeão, parado aí. E tu, lua, fica no vale de Ajalão, parado aí. Irmãos, cientistas já fizeram a conta que realmente teve um buraco aí, um vazio aí mesmo na contagem do tempo, dos anos. Por quê? Porque um homem se lembrou de quem ele era em Deus. O homem olhou e falou assim: sol, para, lua, para. O pastor Nunes estava lembrando na programação hoje de manhã. Só que Josué está pedindo algo que ele nem sabe que ele está pedindo. Quem é bom aqui em biologia e em ciência sabe o que eu estou falando. O sol não fica rodando, nem a lua. Quem fica rodando é quem? E aí o Espírito Santo, ele é a chave principal disso. Porque às vezes, em meio à batalha, em meio ao desespero, eu não sei nem o que eu estou pedindo. Em meio à batalha, em meio ao desespero, da jornada da fé, está acontecendo algo na minha vida, na minha família, eu não sei nem o que pedir. E aí eu vou fazer um pedido a Deus. Josué vai fazer um pedido a Deus para o sol parar e para a lua parar, irmãos. Nós sabemos que quem tem que parar é a terra, Tiago. É a terra que tem que parar. Aí entra em cena o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele pega as suas orações com gemido às vezes, com lágrimas inexprimíveis, e ele leva até Deus. Vou consertar para você entender melhor. Ele pega aquilo que você pediu, você não sabe nem o que você está pedindo. Ele conserta no meio do caminho e leva até Deus. Olha aqui a oração da tua filha, olha aqui para a oração do teu filho. Aleluia. Porque quando Deus te faz uma promessa, vou fazer um teatro aqui, eu gosto de teatro. Quando Deus te faz uma promessa, não é como aconteceu lá no Gênesis: haja luz, né? O poder da palavra aconteceu. Quando Deus faz uma promessa, né? Haja divisão de terra seca, mar, os animais, não é isso? O que aconteceu no Gênesis? Foi ou não foi, sim ou não? Quando Deus te faz uma promessa, eu vou fazer o teatro. Não acontece naquele momento que Ele disse. Já aconteceu
aconteceu, ele já foi lá no futuro, te viu lá no futuro, na promessa, no projeto, naquilo que ele quer gerar em você. Aí ele volta aqui e te promete aqui. Ou seja, ele já viu você lá na frente, te prometeu. Ele te prometeu aqui, mas já foi lá e já te viu lá. A promessa é a garantia de que no final, irmãos, tudo vai dar certo. Acreditar no projeto de Deus quando ele está na tua mão é muito fácil, né, Sérgio? Acreditar no projeto de Deus quando o projeto está aqui na minha mão é palpável, o projeto é fácil. Mas acreditar no projeto de Deus, no que Ele quer gerar, no que Ele quer fazer quando ainda está no céu, é o grande desafio. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor para subir, por favor. Acreditar no projeto de Deus quando ainda não chegou à terra é o grande lance desta noite. Felipe, não estou entendendo, Felipe, a palavra, Felipe. Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar uma coisa. O eu sou que está aqui nesta noite, o eu sou que te fez promessa, está dizendo nesta noite que aquilo que ele te prometeu, a promessa está de pé, teu ministério está de pé. Quantos se ferindo no ministério, irmãos? É impressionante isso, se ferindo com um, se ferindo com o outro. Mas isso serve para uma lição. Se eu estou me ferindo aqui agora, no meu trabalho, na minha família, em ministério, é para me aprender uma coisa. É para criar uma casca grossa sobre as minhas costas, porque lá na frente eu não posso repetir o que fizeram comigo aqui agora. Eu aprendo com as experiências, porque em meio às guerras eu vou aprendendo, porque lá na frente Deus tem um projeto e tem algo a ser gerado dentro de mim. Ele quer que todos nós venhamos aceitar o projeto dele na nossa vida. Lá na frente ele vai te usar de uma forma tão grande, que aí depois você vai entender o porquê. Por que aconteceu aquilo comigo? Por que aconteceu aquilo comigo lá atrás? Tinha um propósito. Entender a tribulação no momento que está passando, irmãos, não é fácil. Entender quando o filho vai embora, quando a filha se desvia, quando o marido não quer saber de Deus, quando a esposa não quer saber de Deus, não está dando para entender no momento, a porta está fechada, nada está acontecendo, só tem guerra, trabalho não aparece, está acontecendo um monte de coisa, irmãos. Acredite, irmãos, Deus te trouxe aqui para te dizer, o mesmo eu sou que disse que era com Moisés, que era com Josué, está falando para a igreja, o corpo de Cristo. Eu sou com vocês. Mas deixe enraizar isso. Deixa crescer isso para baixo primeiro. Às vezes sair de evidência faz parte do crescimento. Às vezes recuar faz parte do crescimento, porque não significa que não está crescendo. Ninguém está vendo, mas está lá, está se aprofundando, está se enraizando, está tendo comunhão com a igreja, está aprendendo, recebendo palavra, ouvindo louvores, falando de Jesus, sendo usado por Deus para alguém, está crescendo, está se aprofundando. Aí Jesus vai falar que a semente que cai no coração frutífero, que é numa terra boa, ela dá 30, a 60 e até 100 por um. O que Jesus quer dizer com isso? A pessoa que entende o reino de Deus, a pessoa que entende, Fábio, o projeto que Deus tem na vida dela, a pessoa que entende o que é terra boa, ela vai frutificar, mas ela começa frutificando aos poucos, quer ver? É uma progressão de frutificação, repara, a 30, Tiago, a 60 e até a 100 por um, está falando o seguinte, nessa jornada da fé, Deus vai te amadurecendo e você multiplica 30. Aprende hoje, daqui a pouco você vai multiplicando, vai tendo comunhão, vai se envolvendo com as coisas da igreja, os projetos de Deus, Deus em primeiro lugar, irmãos, nós sabemos disso, mas tu vai se envolvendo, daqui a pouco você está lá na casa dos 60, saiu da casa dos 30, agora está na casa dos 60, daqui a pouco você continua ainda mais, vai deixando enraizar isso, o reino de Deus dentro de você, a proposta que Deus tem para a tua vida, a proposta que Ele quer gerar na sua vida, daqui a pouco você chega na plenitude. Não é a igreja do nosso irmão, o apóstolo Agenor Duque da plenitude, não. Na plenitude do 100%. De entender claramente o que Deus tem preparado para mim nesse tempo. Entender claramente o que Ele quer fazer neste tempo, através da minha vida. Se coloca de pé nesta noite. Nós vamos cantar um louvor aqui. Porque Josué, em meio às guerras, se lembrou de quem ele era. E se lembrar é o segredo. Se lembrar de quem eu sou em Deus é o segredo. Em meio às tuas guerras, o eu sou está dizendo, se lembre de quem você é. É fácil? Não. Mas o eu sou vai te dar força, coragem. Ele está falando, lembra da minha ordem, coragem, tenha ânimo, bom ânimo. Porque eu sou com você, minha filha. Eu sou com você, meu filho. Louva este louvor nesta noite.